Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Masterclass de Perícia Elétrica. Nessa aula, nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, sobre como você pode montar, estruturar e alavancar uma empresa na área de perícia, consultoria elétrica. Tudo que nós vamos conversar nessa noite se aplica para qualquer modelo de negócio. Se você tem uma empresa de prestação de serviço, se você trabalha com produto, tudo que nós vamos conversar aqui vai poder te ajudar. Obviamente, nós vamos dar mais ênfase nas questões relacionadas ao setor elétrico, mas os conceitos são os mesmos, indiferente do tipo de negócio. Nessa noite, eu prometo trazer para vocês um conteúdo muito especial que vai explodir a mente de vocês. Quem quer empreender ou já está empreendendo, está decidido, vai querer continuar ainda mais. Mas pode ser que algumas pessoas queiram desistir disso tudo. Nessa noite nós vamos conversar sobre como você pode montar e estruturar uma empresa na área de perícia elétrica. Essa já é a nossa terceira aula da Masterclass de Perícia Elétrica. Em relação a essa aula 1, o que nós tivemos na aula 1, tá? Conversamos sobre, ficou um azinho, em relação à aula 1, tá? O que nós conversamos? Sobre a importância da área comercial. Na aula 2 nós falamos sobre a importância da área de marketing. Só relembrando, essas aulas estão disponíveis, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Depois, na aula 2, nós falamos sobre formação de preço e marketing, interconectamos isso tudo, tendo uma visão mais ampla sobre a importância do ciclo de vida das empresas, que hoje em dia, se a gente não atentar, nós vamos ter uma empresa que vai sobreviver cada vez menos em relação a esses novos tempos. Precisamos ter muito cuidado com isso, estar sempre inovando e estudando coisas que nos coloquem em uma posição diferenciada. Está vindo uma onda muito grande de desemprego por conta da inteligência artificial, tem N fatores que você pode acompanhar no noticiário, não vou entrar no mérito nesse momento, mas tem muita coisa que já nos sinaliza as grandes mudanças que vão existir nos próximos 5 a 10 anos. Então, você tem nesse momento uma oportunidade de refletir sobre a sua vida. Nós vamos conversar muito sobre esse aspecto, um aspecto muito reflexivo, e eu vou conseguir trazer para vocês algumas coisas que foram da minha vivência ao longo desses anos empreendendo no setor elétrico. E agora, nós vamos começar a falar sobre como você pode montar e estruturar e escalar uma empresa na área de perícia elétrica ou consultoria elétrica. Primeira coisa, quando a gente pensa em montar uma empresa, escalar e também estruturar essa empresa, o que acaba limitando isso tudo? É o modelo mental do dono. Infelizmente é isso. Por mais que você estude as mais diversas áreas, e eu estudei muitas áreas, minha formação é em técnica e contabilidade, tenho também a formação técnica na área elétrica, bastante experiência, trabalhei em 2 concessionárias de energia, fiz o curso de eletrotécnica, engenharia elétrica, depois fiz uma MBA em gestão comercial, depois diversos treinamentos eu faço na área de marketing. Enfim, eu acreditava que se eu estudasse todas as áreas técnicas de uma empresa, eu teria uma performance compatível com o que eu gostaria. E, na realidade, assim, o que aconteceu? Eu estudei muita coisa e falei, poxa, tá faltando alguma coisa. Eu sinto que está faltando alguma coisa. E aí eu fui entendendo muito mais sobre a questão do autoconhecimento, saber para onde ir, até mesmo questões ligadas à espiritualidade. Mas enfim, isso é uma conversa para um outro momento. O que eu quero te dizer é que, muitas vezes, o limite não é técnico. Ele é um limite em relação às coisas que você tem na sua cabeça, a forma como você vê o mundo e a falta de clareza que você tem em relação aonde você quer chegar. Então, nós vamos, quando olhamos a questão de escalar uma empresa, estruturar ou abrir uma empresa, existem perguntas que você precisa se fazer previamente para saber se realmente é isso que você quer. Entender como as coisas funcionam vai te ajudar bastante. Então, nesse caso, essas perguntas, elas começam da seguinte maneira. Pode ser que, nesse momento, você esteja aqui querendo empreender. Você ainda não tem uma empresa, mas pode ser que você já tenha uma empresa e está na dúvida. Poxa, será que vale a pena continuar empreendendo? Será que eu abandono a minha empresa, a concorrência está aumentando cada vez mais, eu estou faturando muito pouco, o que eu faço? Se você está aqui nesse momento, é porque provavelmente você tem um incômodo. E é importante colocar luz nesse incômodo. Ao colocar luz, você consegue organizar as ideias e a partir dessa organização das ideias, você vai tomar melhores decisões em relação a isso. Então, nessa noite, nós vamos colocar muita luz em relação ao que você quer para a sua vida, no aspecto de empreender ou não. Por quê? Pode ser que você não queira abrir uma empresa, pode ser que você esteja procurando somente uma renda complementar e está tudo bem. Tem uma ótima oportunidade, tem muitas oportunidades na realidade para quem procura uma renda complementar na área elétrica.
Pode ser que você trabalhe em um local e esteja buscando uma alternativa para trabalhar mais 1, 2, 3 horas por dia, ou então, talvez umas 5 horas na semana, tem oportunidade para isso. Você pode trabalhar como perito ou perita judicial, pode trabalhar como assistente ou assistente técnica, tá? Tudo bem, tem muita oportunidade nesse aspecto e a gente vai conversar ao longo desse evento sobre essas oportunidades. Mas, nesse momento, vamos partir do princípio que você quer empreender ou, então, quer continuar empreendendo. O que é importante? Você verificar o seguinte, aonde você quer estar nos próximos 5 anos com a sua empresa. E, obviamente, que o papel aceita tudo. Pode ser que você planeje uma coisa, só que ao longo do primeiro ano, do segundo ano, você entenda o seguinte, caramba, eu não vou conseguir chegar aonde eu gostaria. Eu, particularmente, não consegui chegar aonde eu gostaria. Mas quando eu olho para trás, eu percebo o seguinte, caramba, mas eu aprendi tanta coisa que eu nem imaginava que eu conseguiria aprender. Eu não imaginava, quando eu abri a empresa, que eu poderia estar aqui falando com uma câmera na frente, 2 câmeras, e dando aula. Não era esse o meu objetivo. Só que, ao longo do tempo, as coisas vão se moldando e as coisas vão surgindo para você e você vai pensando o seguinte, poxa, caramba, isso aqui eu acho legal. Eu acho que eu posso fazer isso. E aí você vai se preparando. Então, a sua evolução, muitas vezes, ela é mais importante do que aquilo que você imagina que vai conseguir fazer daqui a 5 anos. A minha evolução espiritual, meu autoconhecimento hoje, ele é muito maior do que eu imaginava que eu poderia ter há 5 anos atrás. Hoje eu tenho muito mais capacidade, mas a empresa não foi para a direção que eu gostaria que ela tivesse ido. E está tudo bem. Porque esse aprendizado da caminhada é o que faz a diferença. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei durante 10 anos na Copel. Ganhava muito bem, uma excelente empresa. Só que a Copel hoje está passando por um processo de privatização. Saiu um PDV, muitas pessoas vão sair. E a grande reflexão que eu me fazia lá no passado era a seguinte. Se a Copel fosse privatizada, se eu tivesse que sair da Copel, como é que eu estaria preparado para o mercado de trabalho? As minhas habilidades e competências que eu tinha e que teria hoje se eu tivesse continuado na Copel, que seriam provavelmente as mesmas, pelo setor, né, pela questão da experiência ao longo do tempo naquela área, eu trabalhava com construção de usinas, como que aquilo ali se aplicaria para o mercado externo? E é essa a reflexão que você precisa fazer nesse momento. Se hoje você perdeu o seu emprego, talvez você esteja pensando em empreender, só que você não pensou o seguinte, poxa, peraí, vou caminhar muito lentamente, vou tentar pegar um servicinho aqui, outro mais à frente. Tá? Se você não imprimir velocidade e não colocar foco, as coisas não vão acontecer. E a grande questão é que você precisa pensar no que de pior pode acontecer, que é você chegar no seu serviço amanhã e a empresa falar, olha, vamos precisar fechar as portas porque nós perdemos para uma empresa da China que vende um produto semelhante ao nosso aqui no Brasil pela metade do preço. Nós não temos mais como manter você aqui. E a grande questão é, como que você está nesse momento para isso? Você vai começar a empreender amanhã e vai concorrer com outro colega que está aqui nessa live assistindo, que já oferece um determinado serviço. Aí o que pode acontecer? Você que está começando agora a empreender, olhar para essa outra pessoa e pensar o seguinte, ele cobra 5 mil reais por um laudo. Então, eu que estou começando agora, vou cobrar 3 mil reais por um laudo. Só que você não tem maturidade e visão dos custos operacionais de uma empresa, de como fazer a formação de preço, do lucro, da necessidade de ter uma estrutura comercial, da necessidade de investir em marketing também para que você possa crescer, e você acaba olhando o faturamento do serviço e acreditando que aquilo é o salário como pessoa física. Só que não é. A conta de muitas pessoas é o faturamento, tirando o imposto, que sobra, paga o contador e o restante vai para a pessoa física. E obviamente que você não vai crescer ao longo do tempo com esse modelo mental. Você precisa organizar a sua empresa, que foi o que nós conversamos na aula 1 e na aula 2. Só que agora a reflexão ela é muito mais profunda, porque você está direcionando para onde você quer levar a sua empresa no futuro. E se você não pensar nisso, outras pessoas vão pensar e vão te ultrapassar. Então, é um jogo que o que nós vamos conversar daqui para frente separa meninos e meninas de homens e mulheres. Tá? Por que eu quero dizer isso para vocês? É extremamente importante e sério o que nós estamos conversando. Não estou aqui para dizer que é difícil, que é impossível. Não, mas eu preciso ser realista com vocês e dizer, olha, empreender não é fácil, assim como se manter trabalhando no serviço que você está hoje até a sua aposentadoria, porque todas as empresas podem fechar as portas a qualquer momento. E para ajudar vocês em relação a isso, em relação a esses questionamentos, é importante que você também considere essa questão da alta concorrência, do desemprego, e como que você vai fazer para se diferenciar ao longo do tempo nesse mercado que tende a ser cada vez mais acirrado. Não tem como fugir disso.
é o que vai acontecer. E a grande questão, o que você também precisa pensar é o seguinte: quanto que você pretende estar faturando daqui a 12 meses com a sua empresa? Você já decidiu que vai abrir a empresa, mas quanto que você quer estar faturando? E aí nós precisamos fazer uma segunda pergunta em torno disso. Porque não é só o faturamento, é quanto que você quer que entre na sua conta como pessoa física, o seu prolabore. Quanto que você quer? Como que vai ser a sua antecipação de lucro? Isso tudo é muito imprevisível, muito imprevisível. Teve uma situação, eu comentei nas aulas anteriores, eu abri a empresa, saí da Copel em maio de 2015, abri em 2014 a empresa, e aí o que aconteceu? Eu tinha alguns serviços, só que eu não entendia o que era ciclo de faturamento. Então eu pegava algum serviço, demorava para faturar, naquele tempo que eu estava fazendo serviço, eu não estava prospectando mais empresa, e aí chegou uma hora que durante 2 meses consecutivos, eu faturei uma média de R$ 1.000 durante 2 meses. Era menos que o meu ticket de alimentação. O que aquilo me sinalizou? Opa, tem uma coisa muito errada aqui. Meu modelo mental não está preparado para esse jogo. Eu preciso expandir a minha mente. E aí, nessa hora, você tem duas opções. Ou você entra em desespero. No meu caso, eu tinha pedido demissão de um concurso, e tinha vendido meu único apartamento, tinha ido para o aluguel para poder ter liquidez, pegando dinheiro da minha venda do apartamento para colocar na empresa, para poder estruturar ela. Tinha pessoas que trabalhavam comigo, tinha aluguel, então tinha muita coisa em jogo, e obviamente aquele faturamento não permitia pagar nem as minhas despesas, nem o aluguel com a internet do local que eu alugava. E hoje eu trabalho com estrutura compacta, defendo essa ideia que você pode sim trabalhar com uma estrutura extremamente compacta. Mas vamos lá. O que é importante nesse contexto, tá? Você observar isso e pensar o seguinte: como que você está se preparando para esses novos jogos? Você quer isso? Você está disposto ou disposta a, quando chegar o momento onde as coisas derem errado, você imprimir resiliência, imprimir mais tempo, imprimir mais dedicação e estudar mais coisas? Se sim, legal, vamos continuar. Porque caso contrário, já para de assistir aqui agora, nesse momento. Você precisa tomar uma decisão. E qual que é essa decisão? Essa decisão envolve escolher uma das 3 coisas. Quais são essas 3 coisas, Daniel? Você precisa decidir se você quer empreender, ou então se você quer trabalhar para alguém em alguma empresa, e posso afirmar para vocês, eu tenho clientes em 12 estados do Brasil. Visito muita indústria, tenho muito cliente, tá? 12 estados. Então, o que eu vejo nessas empresas? Muito poucos profissionais do setor elétrico trabalhando dentro dessas empresas e cada vez menos funcionários. A automação está chegando pesada nessas indústrias, principalmente em uma era pós-pandemia. Então, ser funcionário também te coloca em risco. Talvez o mesmo risco do que abrir uma empresa. Só que a diferença é que os salários estão sendo cada vez menores para quem é funcionário. E para quem abre uma empresa, o risco é maior, mas também você pode ganhar muito mais. Outra questão, você pode passar em um concurso. Só que a quantidade de vagas na nossa área tem sido cada vez menor. E você precisa escolher uma dessas 3 coisas se você quiser continuar no setor elétrico. Ou então, se você é técnico, pode jogar 2 anos de estudo fora. Se você é engenheiro ou engenheira, pode jogar 5 anos de estudo fora, sem contar a especialização. Você precisa decidir. Daqui para frente, você precisa pegar um papelzinho e, para ter clareza, olhar essa pergunta e dizer: peraí, o que eu quero? Eu quero empreender? Então tá, legal, eu quero empreender. Vai dar errado. Não tem como empreender acertando sempre. Legal, mas eu vou achar a solução quando as coisas derem errado. Outra coisa, existe uma necessidade de você desconstruir um pensamento muito engenheirado. Qual que é o pensamento muito engenheirado? 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16, 32, 64, 128. Por quê? Nessa lógica do empreendedorismo, as contas nem sempre são como aquilo que a gente prevê. As coisas vão dar muito mais errado do que certo, muitas vezes. Só que quando você acerta, pode ser que você acerte e tenha um novo passo, uma nova direção. Vou dar um exemplo para vocês. A aula 1 desse evento. Fui gravar, deu problema no microfone, testei tudo, não no microfone, a internet. Deu um problema, uma coisa que fugiu ao meu controle. Domingo, comecei a editar a aula, estava com previsão de terminar a aula no domingo, subi no YouTube para baixar, depois editar. O que aconteceu? Não conseguia baixar. No YouTube demorou muito tempo. Fui conseguir editar hoje, durante a manhã. Tá? Era uma aula que eu queria editar. E aí, o que aconteceu com isso? Me prejudicou um pouco em relação a outras coisas que eu queria fazer, mas está tudo bem, entende? Por quê? Quando você olha mais do alto e entende que isso faz parte, você não entra em desespero. Você coloca o tempo que é necessário para fazer as coisas acontecer. Da mesma forma, aquela ideia assim: eu quero abrir uma empresa, mas eu quero estar faturando tanto daqui a um ano. E se não tiver, vai fechar? Você precisa continuar, ou então desistir. E, às vezes, é muito mais importante o aprendizado que você ganha ao longo do tempo do que o quanto você fatura. Deixa eu te explicar isso de uma outra forma.
Quando eu trabalhava na Copel, o valor da minha hora técnica talvez hoje seria, vamos supor assim, eu estaria ganhando entre, talvez uma média de uns 12 mil, uns 12 mil média anual, tá? 12 a 13 mil, média anual. Tem ticket de alimentação, PLR, uma série de coisas, até mais do que isso, tá? Considerando isso. O que acontece? O valor da hora técnica, tá? É um valor baixo. Só que hoje, quando eu faço uma consultoria, uma mentoria, o valor da hora técnica aumentou mais de 10 vezes. Então, ao longo do tempo, em menos de 8 anos empreendendo, tá, eu consegui fazer com que o valor da minha hora técnica aumentasse em mais de 10 vezes. E esse valor de hora técnica vai aumentar ainda muito mais. Por quê? Agora eu já entendi como se joga. Então, essa é a visão que você precisa ter. Ao longo do tempo, a sua hora técnica ela está aumentando ou está diminuindo? Porque se ela está diminuindo, ou até mesmo se ela está estagnada, você está em risco. Por quê? O mundo está dizendo para você o seguinte: as habilidades e competências anteriores mudaram. Tudo que você fazia pode ser eliminado. Mais de 50% das coisas que são feitas daqui a 5, 10 anos vão ser feitas de maneira diferente. E você está se preparando para isso? Então, se você não está, obviamente que nós vamos ter um problema mais à frente. Nesse contexto, você precisa se questionar, gente. Esse é o grande lance, esse é o grande segredo disso tudo. Você precisa olhar e pensar: quais são as habilidades e competências que eu preciso desenvolver para que isso aconteça? Eu, Daniel, eu tinha problema de dicção. No exército, o pessoal zoava comigo. Falava: pô, Daniel, você não fala direito e tal. Eu tinha uma trava na língua. Eu tive que fazer uma cirurgia quando eu comecei a empreender para tirar. Fiquei praticamente 2 semanas com essa trava na língua. E obviamente que empreender me forçou a fazer coisas que eu não queria fazer. Eu tinha receio de fazer, eu falava: não, pô, caramba. Então, várias coisas ao longo do tempo eu precisei fazer. E você também vai precisar fazer. Você tem 2 opções: você pode ser uma vítima do sistema, ou então você abraçar a causa e dizer: caramba, eu vou fazer e pronto. Deixa eu compartilhar uma coisa importante com vocês. Quem que é o Daniel? Se eu pegar lá na origem, teve uma coisa que minha mãe me ensinou muito, muito, muito importante. Ela me dizia desde pequeno, assim, ó: se você quer ser alguém na vida, estuda. Caso contrário, você vai ter que fazer um serviço braçal, você vai ter que trabalhar. Ela falava assim para mim: até para trabalhar no caminhão do lixo você vai ter que passar no concurso da prefeitura. Então você vai ter que estudar. Desde pequeno, eu olhava ela me falando e pensava o seguinte: poxa, caramba, cara, isso aqui faz muito sentido. Eu era o mais pobre dos meus amigos. Por quê? Eu perdi meu pai quando eu fazia 3 anos e a minha mãe teve que sustentar 6 filhos trabalhando sozinha. Ela não trabalhava antes, a partir do momento que meu pai morreu, ela teve que, da noite pro dia, começar a trabalhar, e ela começou a trabalhar como faxineira. E aí o que aconteceu? Ela trabalhava dia da semana, sábado, domingo, às vezes tinha serviço, ela trabalhava, chegava em casa, eu era pequeno, fazendo janta e mais os outros filhos e tal. Ela tinha um pique muito maior que o meu. E eu pensava, e ela me falava isso: quer ser alguém na vida, estuda, 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 estuda. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, assim, eu era mais pobre, um país com preconceito racial, negro, pobre, obviamente, tinha muita coisa que poderia ter dado errado, assim como deu errado para muitos amigos meus. Perdi amigos que moravam em periferia, pessoas que, né, foram assassinadas, enfim, várias coisas que vocês já conhecem bem a realidade do Brasil. Eu tinha tudo para dar errado. Só que, aos pouquinhos, sem pressa, eu terminei o curso de eletrotécnica com 24 anos, porque eu tinha feito antes contabilidade. Comecei com 22 anos eletrotécnica, terminei com 24 no Cefet, no Rio Grande do Sul, sou natural de Pelotas. A engenharia, aí eu fui trabalhar na SSU, depois trabalhei na Copel, passei no concurso da Copel. A engenharia eu comecei com 30 anos. Por quê? Eu achava que aquilo ia ser muito difícil, eu olhava cálculo e tal. Falei: cara, não vou passar nesse negócio aqui, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que quando eu entrei, eu falei: não, agora eu vou ter que passar por isso aqui, eu não vou ficar martelando esse negócio. Da mesma forma, quando a gente empreende, se você tem que aprender a vender, você tem 2 opções: ou você passa uma vida inteira tentando aprender a vender, ou você encara o problema de frente e diz o seguinte: caramba, eu vou aprender esse negócio e vai ser o mais rápido possível, porque quanto mais rápido eu ultrapassar essa barreira, menos eu fico sofrendo com isso, mais eu vou poder aproveitar outras coisas. Da mesma forma, marketing, que é uma outra coisa extremamente importante para que você possa escalar a sua empresa. O marketing está muito ligado à escala. E a parte comercial, ela vai te permitir trazer um dinheiro que vai ajudar você a estruturar a sua empresa. Por isso que essas 2 coisas estão extremamente interligadas. Agora, a parte de montar uma empresa envolve essas perguntas básicas. É isso que você quer? Qual que é o futuro que você quer ter? Por que você quer empreender? Eu, no meu caso, posso te dizer os meus porquês. Um dos meus porquês era: eu não quero bater ponto. Eu quero poder, não tem problema se eu tiver que trabalhar sábado, domingo, à noite, de madrugada, não tem problema nenhum com isso. Mas eu quero tirar várias mini férias no ano. Eu quero poder, por exemplo, eu estive recentemente no Ceará, fui para Jericoacoara, fui atender uma indústria e tirei alguns dias a mais para passeio.
Várias vezes no ano eu faço isso. Então, quando eu defini quais eram os escopos de serviço que eu iria incorporar para que eu oferecesse para o mercado, eu avaliei diversas coisas. Entre essas coisas, eu posso passar algumas dicas para vocês agora. Uma coisa que eu avaliei foi a escala. Esse serviço aqui tem escala? Qual que é a tendência? Tende a aumentar o número de problemas na área elétrica, no mercado de perícia elétrica? Tende. Opa, legal. Isso aqui me interessa. Por quê? Basicamente, quando a gente fala em incêndio em um condomínio, a gente vai conversar nas próximas aulas no aspecto mais técnico. Aí vai ser o outro Daniel, não vai ser o Daniel que vai estar falando sobre negócio, vai ser o Daniel técnico, é o outro chapéu que eu utilizo. Tá? Vocês vão ter uma outra visão sobre esse mercado, sobre cenário e tendência, que é quando a gente entrar no detalhe dos serviços. Só que você precisa olhar e pensar, pô, caramba, eu não gosto de fazer laudo, eu não gosto de ficar no computador, eu gosto de ficar ali na frente do painel colocando equipamento. Legal, monta uma empresa de manutenção ou então trabalha para alguém. Você tem que parar, quando eu falo assim, você, é num contexto de fazer com que a frase entre de maneira mais pesada, porque eu sei que para alguns isso é muito claro, mas para algumas pessoas isso vai entrar de maneira mais profunda no aspecto reflexivo. E a minha intenção realmente é ajudar muito vocês com isso nesse momento, tá? Então, quanto que você pretende investir em treinamento? Isso aqui é extremamente importante. Muito, muito, muito importante. Por quê? Se você não se capacitar, você está entendendo que o mundo está mudando com uma velocidade exponencial. Muita coisa mudando a todo momento. Se você não pegar uma verba do seu dinheiro, pode ser da cerveja, pode ser da picanha, pode ser de não sei o que, qualquer coisa. Se você não pegar essa verba, tá, para se desenvolver, você não vai sair do seu lugar. Não tem como, gente. Não tem como você sair do lugar. A gente precisa entender que aquilo que a gente aprendeu no curso técnico e na faculdade é muito pouco. Muito, 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 muito pouco em relação ao que você precisa para empreender. Se você quer ser um pesquisador, por exemplo, tudo que você aprende na faculdade está excelente, dependendo da faculdade que você fez. No meu caso, eu fiz faculdade particular, não é muito bom. Agora, quem faz federal, por exemplo, é uma linha muito boa para a área de pesquisa. Ok, tudo que é dito lá pelas pessoas que estão lá faz muito sentido para quem quer pegar aquela estrada. Só que pode ser que você não queira pegar aquela estrada. E aí, o que foi falado lá em relação a empreendedorismo, a conta não fecha. Não fecha. Por quê? Porque aquelas pessoas, na maioria das vezes, não empreendem. Então, para empreender, você tem que olhar quem está empreendendo. E não é só o Daniel. Você tem que pegar boas referências nas mais diversas áreas. Quem são as suas referências hoje sobre a parte comercial? Quem são as suas referências hoje sobre empreendedorismo? Quem são as suas referências hoje sobre marketing? Você precisa buscar outras referências, entendendo que isso tudo vai compor algo que vai fazer com que a sua mente expanda cada vez mais. Agora, se você ficar somente em grupo de WhatsApp da galera técnica, olhando somente aqueles conteúdos técnicos, não vai dar certo. Então, eu invisto muito em treinamento. Eu compro muito curso online, vou muito a treinamento presencial, é uma verba do ano que eu invisto pesada na minha qualificação. Por quê? Eu já entendi que quando eu encher o copo do marketing e entender muita coisa, o que vem pela frente muda muito pouco. A parte comercial sobre vendas, canais de vendas, a parte de estratégias para negociar e vender, o que muda é muito pouco, entende? Só que a partir do momento que você enche esses copos com água, que seria o conhecimento, você começa a transbordar muito mais fácil e a crescer muito mais rápido. Aí você tem um crescimento que passa a ser mais exponencial. Agora, se você não quiser jogar esse jogo, ficar somente na parte técnica, meu amigo, minha amiga, você tem uma grande chance de falir nos próximos anos. Grava isso, tá? Não é rogar praga, mas é uma realidade aí. Você precisa olhar isso e pensar o seguinte: caramba, para onde eu tô indo? Com muita maturidade, com muita, muita, muita maturidade, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Olhem isso aqui e pensem o seguinte: vocês estão em 2023. Quais são as coisas que vocês precisam fazer para superar essa etapa 1 e chegar no nível 2? Quais são as ações, quais são as decisões que vocês vão tomar, com quem vocês querem andar para chegar no próximo nível? E qual é esse próximo nível? Porque pode ser que você ainda nem saiba para onde você quer ir. E se você não sabe para onde quer ir, é melhor ficar parado do que imprimir velocidade numa direção que pode ser que não faça sentido para você. Eu passei por isso e eu vou te explicar como. Durante o último ano da faculdade, eu estava antecipando muita matéria para terminar em 4 anos e meio. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com poucas disciplinas no último semestre. E eu já vinha estudando direito constitucional, administrativo, para concurso federal. 1 ano estudando, afinco. Intervalo, não saía, eu sempre fui um cara muito encarnado. E aí, o que aconteceu? Voltando de um concurso de Porto Alegre com um amigo meu, que trabalhava comigo na Copel,
a gente foi fazer um concurso em Porto Alegre, eu trabalhava como técnico na Copel, fui fazer um concurso para engenheiro em Porto Alegre, e aí eu pensei o seguinte, falei, cara, mas eu não quero morar em Porto Alegre. E aí caiu a minha ficha no seguinte aspecto, eu estava trocando tempo por dinheiro, porque eu iria ganhar um pouco mais do que eu já ganhava, só que, além disso, eu teria que morar numa cidade que eu não gostaria de morar. Eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. Eu não quero morar aonde alguém me pague para trabalhar. Eu quero morar aonde eu quero morar e eu quero ganhar bem para morar nessa cidade. Eu não vou ter essa vida aqui. Eu quero ter outra vida. Eu quero ter uma vida que me permita morar aonde eu quero, quando eu quiser. E aí, para dar um exemplo para vocês da vida que eu tenho, tipo, eu estava há pouco tempo querendo ir morar em São Paulo no final do ano. Ano passado eu morei um ano em Balneário Camboriú. Vou fazer tipo um ano sabático, digamos assim. Entrei muito em treinamentos de autoconhecimento, espiritualidade. Foi um ano bem bacana. Às vezes a empresa dá uma segurada. Vocês vão perceber que eu não sou refém do Instagram. Eu não fico postando vídeo toda hora. Não tô nesse jogo aí. Não quero isso para minha vida. Quando eu quero fazer um evento, eu vou lá e faço. Às vezes, se eu quero tirar um tempo, não vou ficar postando todo dia. Todo mundo fala, posta 5, 10, 15 vezes lá e tal, você vai crescer mais e tal. Legal. Né? Vai chegar um momento que pode ser que eu faça isso. Só que nesse momento da minha vida, eu tenho outras coisas como prioridade. E é importante que você reflita sobre isso também. Você pode montar uma empresa onde você não seja refém somente daquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer, mas que você faça aquilo que te dá prazer. Isso aqui que eu estou fazendo agora não é trabalho. Isso aqui me dá muito prazer. Por quê? Eu tenho certeza que isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês não estariam aqui se não fizesse sentido. Então, eu me sinto útil para a sociedade. Procurem algo, um trabalho que faça com que vocês se sintam úteis para a sociedade. Isso está ligado a uma questão espiritual, está ligado a uma questão de servir. Nós encontramos a realização nisso. A realização não está no dinheiro que você ganha. Você pode ganhar muito dinheiro e pode estar infeliz com isso. Agora, se você ganha uma quantidade de dinheiro, você começa a ajudar muito mais pessoas, você se sente muito mais realizado com isso. Então, na hora de definir os serviços, procure olhar também sobre esse aspecto. Não queira só empurrar, ganhar dinheiro sem ajudar as pessoas. Procure construir algo que permita você ter essa sensação que vai te ajudar bastante. Modele isso pensando nos próximos anos, tá? E aí, depois de modelar isso tudo, o que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento, analisar a concorrência, quais são as suas limitações em torno desse contexto, quais são os contornos, ou seja, quais são as alternativas que você pode ter para buscar situações que te permitam continuar, não abortar o seu projeto. Existem diversas coisas que podem te levar ao mesmo lugar. Quais são os investimentos que você precisa fazer em relação a isso? No YouTube da Perícia Elétrica, eu tenho um vídeo que eu falo sobre matriz BCG, como você pode selecionar os melhores serviços. Vale a pena assistir. O próximo passo seria fazer um diagnóstico. O que você precisa fazer na área técnica da sua empresa, tá? Se você está querendo empreender, quais são as coisas que você precisa fazer para crescer? Na área financeira da sua empresa, como é que está a situação atual? Você precisa ter esse diagnóstico, precisa olhar do alto e pensar o que precisa ser feito. Depois, você precisa olhar a parte comercial e pensar o seguinte, caramba, na parte comercial, o que está faltando? O que eu preciso estruturar? Quais são os indicadores? Na parte de marketing, parte administrativa e também na vida pessoal. Por quê? De nada adianta você ter uma empresa se essa empresa não estiver alinhada com os seus valores. Pode ser que ela só te traga dinheiro, mas todo dia você acorda insatisfeito, infeliz. E aí o que vai acontecer? É como se você fosse um funcionário da tua empresa. Você tem uma empresa, só que às vezes vale mais a pena você trabalhar para uma outra pessoa, porque todo dia você acorda pensando, pô, caramba, tô indo lá só porque eu tenho que buscar dinheiro, só porque eu tenho que sobreviver. E aí a decisão de continuar só sobrevivendo é só sua. Você não pode reclamar para mais ninguém, porque você pode a qualquer momento mudar a tua posição. A qualquer momento você pode mudar a posição que você se encontra. Obviamente, existem situações extremas, tá? Situações onde existem países de guerra, situações onde existe muita dificuldade financeira, ok? Mas é possível fazer pequenos movimentos em relação a essas mudanças. E você pode, todo dia, quando você acorda, decidir fazer essa mudança. Existem várias coisas que você pode investir o seu dinheiro, tá? Existem vários tipos de dívida que você pode fazer a todo momento. A maioria das pessoas se endivida comprando coisas ligadas a consumo. Você pode cortar a sua cerveja, você pode cortar, por exemplo, a carne, o churrasco, enfim, coisas desse tipo que se você ficar sem um tempo, não tem problema nenhum, tá? Obviamente,
você precisa se alimentar de maneira adequada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: gastos em excesso ligados a consumo, que podem ser desnecessários, como iFood, por exemplo, jantar fora, podem te impedir de alavancar. Existem outros tipos de gasto que você pode ter, que são gastos ligados à alavancagem. E aí você precisa, a cada momento, pensar, peraí, eu estou comprando um equipamento para minha empresa que vai me permitir ter mais cliente, com isso eu vou aumentar o faturamento, aumentando o faturamento, aumento o meu salário, legal, eu vou pegar essa estrada aqui. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Você precisa definir o que é um gasto de consumo e o que é um gasto de alavancagem. Existem coisas que podem parecer caras, eu já fiz treinamentos que eu tomei a decisão na hora, treinamentos muito caros, que eu pensei, caramba, no começo eu achava, pô, caramba, eu tô gastando com isso. Depois eu entendi, não, um treinamento de alavancagem. Se eu não tivesse feito diversos treinamentos, eu não estaria aqui hoje com essa segurança falando para vocês. Já fiz palestras em vários locais, inclusive na Copel, sem nem ler o slide, tipo, antes. Só chegar, colocar a apresentação que eu tinha feito em outro local, fui lá e, pô, legal, vamos falar sobre isso. Para mim é muito tranquilo improvisar hoje, tá? Por quê? Porque eu já vivi e também adquiri essa habilidade, digamos assim. Então, é importante que vocês desenvolvam essa habilidade de improvisação, obviamente tendo também a base técnica para poder se virar em qualquer situação. Só que isso envolve um investimento em vocês. A conta fecha no final, desde que vocês tenham sabedoria em relação à direção que vocês estão indo e em relação a essa direção, quais são as habilidades e competências que estão ligadas a isso. Perfeito? Bem importante. E aí, nesse contexto, tá, você precisa pensar o seguinte: qual que é o esforço e o impacto que você tem? Desculpa, vamos voltar, tarefas, tá? Então você precisa segmentar em relação àquilo que você viu que é importante, quais são as tarefas, tá? O que é importante e urgente, o que é importante, mas não é urgente, o que é urgente, mas não é importante, o que não é urgente também não é importante. Você vai deixar isso para o final de tudo que você precisa fazer, incluindo a sua vida pessoal. Faça um balanço geral. Vai lá no teu carro, olha, vê o que tem de ruim no teu carro, lista, tem isso, 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 isso. No guarda-roupa, elimina coisas que estão lá guardadas há muito tempo que você não usa, faz um 5S, organiza a tua vida. Organizando a tua vida e deixando mais clean, o que vai acontecer? Vai ficar mais leve para você continuar. Quando eu mudei para Balneário, o que eu fiz? Eu deixei todas as minhas coisas aqui em Curitiba, decidi na quinta-feira que eu iria passar uma temporada em Balneário. Fui em março e voltei em dezembro. O que aconteceu? Eu peguei, aluguei apartamento completo lá, peguei minhas coisas e coloquei somente no carro. Ali eu virei uma grande chave. Eu falei, pô, caramba, o que eu preciso para sobreviver é muito pouco. Muito, muito pouco. Eu tenho que ter as minhas coisas ligadas ao trabalho. Quando eu virei essa chave, eu percebi o seguinte: eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Não tem problema. E se eu não estiver trabalhando na engenharia, eu vou trabalhar em qualquer outra empresa e eu vou gerar valor para qualquer outra empresa que eu trabalhar, indiferente do segmento. Porque meu modelo mental mudou. Eu não tenho mais um modelo mental de funcionário. Eu entendo o que a empresa precisa e, ao entender o que a empresa precisa, eu me antecipo levando soluções. Em qualquer empresa, porventura, se eu tiver um dia que trabalhar com uma empresa, eu já vou ser outro funcionário. E isso só acontece ao longo do tempo, com muita clareza em relação a onde você está indo, muito autoconhecimento e treinamento também. Isso é importantíssimo. Nesse contexto, você precisa avaliar qual que é o esforço e qual que é o impacto. Por quê? Você precisa ver algumas coisas e agir, algumas coisas você vai definir como prioritárias, algumas coisas vão ser muito complexas, você vai precisar descartar. Por quê? Não vale a pena continuar. E outras coisas você vai avaliar e dizer, pô, peraí, isso aqui é complexo, mas vale a pena, eu consigo continuar, é importante. Outra coisa, depois você vai dar tração, você vai imprimir tração, vai começar pelo menor custo. O que é menor custo? Questões ligadas à rede de amigos, preparar uma lista dos 50, o que seria isso? Você vai pegar e vai relacionar 10, 20, 30 potenciais clientes que você tem, pessoas que já conhecem você, que já conhecem o teu trabalho, sabem da seriedade, vai ver empresas próximas de você e vai também produzir conteúdo de marketing, que é o último nível, que dá um pouquinho mais de trabalho, alinhado com isso tudo. Isso é extremamente importante para que você possa crescer. De nada adianta, não tem a fórmula perfeita para estruturar a empresa, para dar tração, para poder escalar a empresa, esse passo a passo, como é na engenharia, como é um exercício de cálculo. Faça isso, depois faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Um exercício de controle de servo-mecanismo. Tem uma sequência lógica para ser seguida. Empreendendo, não. Então, você precisa olhar mais do alto que eu estou falando e entender o seguinte, pô, peraí, o que eu vou pegar daqui para implementar hoje à noite? Não é amanhã, porque
Se você hoje está numa situação onde você está faturando menos de 10 mil por mês, menos de 15, 20 mil por mês, você precisa olhar mais do alto e entender, caramba, eu tenho duas opções. Isso tende a diminuir cada vez mais ao longo do tempo, ou eu vou ficar algumas horas sem dormir, vou acordar um pouco mais cedo e vou mudar esse negócio. Às vezes, pessoal, é um esforço a mais de 20, 30 horas no mês que muda muito o jogo em menos de um ano. Em menos de um ano, muita coisa pode mudar se você se esforçar alguns finais de semana a mais. Eu faço isso direto. Eu encurto o tempo. Aquilo que eu poderia ter daqui a 5 anos, às vezes eu tiro um tempo e falo, vou bater forte aqui durante 2, 3 meses e vou antecipar aquilo tudo. Vou organizar a empresa, vou focar sábado, domingo, às vezes de noite e tal. Aí, esquece o que os outros vão falar de você, porque na prática, quando tudo der errado, ninguém vai estar do seu lado. Procure também modelar o seu ambiente. O que é modelar o ambiente? Veja com quem você conversa, qual é a energia que chega para você, jornal nacional, só morte, um monte de coisa ruim. Tá? Aquilo ali é o que retém a atenção da grande massa da população. E essa grande massa não está preparada para esse tipo de conversa. Procure olhar para você e pensar, peraí, como que estão os meus pensamentos aqui? Será que hoje o meu pensamento ele está muito mais ligado a um limite financeiro ou então uma questão emocional, porque eu acredito que eu não vou conseguir? E se você acredita que não vai conseguir, pode ter certeza que eu já fui esse cara que acreditei muito que não iria conseguir. Porque de onde eu venho, da situação em que eu me encontrava, das dificuldades que a minha mãe passou, mas ela com muita sabedoria me ensinou que era necessário, tá? Mas o ambiente era muito desfavorável, muito precário. Certa vez, estava na rua, na frente da minha casa, teve uma briga no bar vizinho, um cara jogou uma faca no outro, pegou nas costas, o cara caiu do lado da minha casa e morreu. Um ambiente hostil, entende? Ou seja, eu tinha tudo para ir para o caminho das drogas. Só que, por controlar os pensamentos a todo momento e por saber para onde eu estava indo, eu falei, não, eu quero sair dessa situação. Eu consegui sair, e se eu conseguir sair, obviamente que, né, em uma situação como aquela, muitos de vocês hoje têm uma situação melhor do que aquela, também é possível sair. Obviamente que existem situações muito piores e que se torna ainda muito mais difícil conseguir sair, mas eu acredito que, dependendo, na grande maioria das vezes, dá para sair sim, ok? Então, reflitam sobre isso. E aí, após fazer esse modelamento, fazer esse mapeamento, o que vocês vão fazer? Uma análise de risco. Quais são os riscos que existem por trás daquela decisão? O que está impedindo? Quais são esses riscos? E aí, depois vocês vão verificar o seguinte, quais são as alternativas para cada risco? Por quê? A nossa mente mente. A nossa mente nos engana a todo momento. Quando a gente fala em empreender, vem um monte de pessoas da sua volta que dizem o seguinte, poxa, empreender, nossa, você tá louco, um monte de empresa fechando, você vai querer montar uma empresa, você tá maluco. Não afine a sua viola pela dos outros. Se você está aqui até agora, deixa eu dar uma explicação para vocês bem importante. Quando eu pensei em trabalhar com laudo para crédito do CMS, quando eu estava abrindo a empresa, definindo os escopos do serviço, teve um amigo meu da Copel que me falou, Daniel, eu já tentei trabalhar com isso e não deu certo. Não deu certo. O que acontece, cara? Algumas empresas já têm laudo e tal e tal. Eu falei, pô, caramba, eu não vou escutar ele. Porque eu comecei a entender, um engenheiro civil me falou, Daniel, você trabalha com laudo para SMS e tal. Eu falei, pô, peraí, isso aqui é mais ou menos assim, 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 assim. Meu primeiro serviço, nota fiscal 01 da empresa, em 2014, foi R$7.000 de um serviço chamado de laudo para crédito do CMS. A nota fiscal número 1 para uma empresa multinacional. Ali eu virei a chave. Eu falei, cara, se você vende uma vez, eu tenho essa teoria comigo. Se eu vendo uma vez, eu posso vender 5. Se eu posso vender 5, eu posso vender 10. Se eu posso vender 10, eu posso vender 50. Se eu posso vender 50, eu posso vender 100. Tá? E ali eu entendi que você não deve escutar os outros, principalmente quem não tem resultado. Tá? Por quê? Você não sabe o quanto essa pessoa se dedicou para fazer aquilo. Será que ela realmente se empenhou? E eu posso garantir para vocês que a média é muito baixa hoje. As pessoas não fazem o básico do básico. A maioria das pessoas não fazem o básico do básico. Quando você olha para aquele mar de concorrência, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque a maioria das pessoas ali não faz o básico do básico do básico. As pessoas não investem em marketing, não têm um controle da parte comercial, não, é caótico o negócio. Nível de maturidade, ou melhor, o nível de maturidade é gigantesco. E aí se torna um oceano azul quando vocês conectam tudo que foi falado na aula 1, na aula 2 e mais nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai começar a avançar nos aspectos técnicos, mas o que é mais importante, o que vai mudar o jogo da empresa de vocês, não é o que a gente vai falar sobre aspecto técnico, tá? É sim a fusão disso tudo com essa visão empreendedora, como se você estivesse olhando o modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? É olhar mais do alto. O serviço representa isso aqui na empresa.
O negócio representa isso aqui, mas tem uma coisa muito maior, que é o modelo de negócio. A gente conversou na primeira aula sobre isso. Isso aqui é o que você tem que olhar do alto e pensar o seguinte, caramba, o que eu quero e como que vai funcionar esse negócio grande aqui, essa fatia de pizza grande, essa pizza grande aqui, tá? Não é a fatia de pizza. A fatia da pizza são os serviços que você vai oferecer, ok? Então, você vai contornar isso tudo olhando dessa forma, tá? E aí existe uma matriz aqui muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Que matriz é essa? Uma matriz que está ligada a pegar todas aquelas tarefas que você enxergou como sendo importante, liste essas tarefas, tá? E aí você vai ter uma matriz de impacto e esforço. Como que funciona essa matriz de impacto e esforço? Você vai pegar e vai olhar o seguinte: no eixo Y nós temos o impacto, ou seja, o quanto isso vai te dar o quanto isso vai mudar o seu resultado, tá? Como, por exemplo, pode ser um resultado financeiro, faturamento, pode ser que isso aqui te permita crescer mais ao longo do tempo, e tem o esforço no eixo X, tá? O que nós temos aqui, então? Você vai pegar essas atividades todas e vai posicionar essas atividades em relação ao seu planejamento estratégico. Pô, peraí, quais são as atividades mais importantes aqui? Eu tenho a tarefa A, a D, a G e a I, que tem um baixo esforço, tá? E tem um impacto médio. Legal, mas vamos pensar o seguinte, qual que é o seu cenário nesse momento? Você precisa fazer dinheiro para ter fluxo de caixa? Legal, então vamos fazer o seguinte, começa por aquilo que demanda menos esforço para você já conseguir dinheiro amanhã, semana que vem, daqui a um mês, tá? Começa por aqui, mesmo que não seja muito. Só que tem coisas que vão fazer com que você cresça muito, tá? E aí é importante você olhar essas coisas e verificar o seguinte, pô, peraí, eu posso crescer muito, só que isso vai me dar muito trabalho. E você vai ter que tomar essa decisão para que a empresa cresça. Você vai ter que pagar o preço para que você possa sair do lugar que você está. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, Daniel, quando saí da Copel, a minha ideia era, pô, quero ter clientes na área de perícia elétrica em todo o Brasil, ser uma referência nessa área, total, offline, jamais imaginei ministrando treinamento. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo, eu comecei a ministrar treinamento presencial, comecei a fazer treinamentos na igreja, e aí quando morreu aqueles 10 jovens do Flamengo, eu falei, pô, caramba, eu conheço muito sobre isso. E aí, por que eu não estou falando sobre isso? Só que eu tinha uma barreira gigantesca. Qual barreira? Pegar um telefone celular ou uma câmera e gravar um conteúdo. Medo da exposição, medo do julgamento. Será que as pessoas vão querer me escutar? Pô, caramba, quem sou eu para falar? Pô, caramba, me formei com 35 anos na faculdade, uma faculdade particular. Pô, não tem mestrado, não tem doutorado e tal. Será que as pessoas vão querer me escutar? E aí é que cada um de vocês se engana em relação a isso. Por quê? Nós temos o talento nato para nos autossabotar. Isso já está em nós. Nós nos autossabotamos a todo momento por conta dos medos que nós carregamos. Existem diversos tipos de medo. Um medo é o de ficar pobre, o outro medo é o de ficar doente, o medo de morrer, o medo de falar em público. Existem diversos medos. Só que, se a gente não entender a origem desse medo, ele nos controla. Então, a grande questão é como que você assume o controle do seu medo, tá? E entende o seguinte, peraí, às vezes o que de pior a gente imagina que pode acontecer, nunca vai acontecer. E isso pode te paralisar demais, pode impedir muito o seu crescimento se você potencializar esse medo, e só tem uma forma de superar esse medo. É você indo de encontro a ele com sabedoria, obviamente, tá? O que eu quero dizer com isso? Que alguns medos, para que você possa ultrapassar, você precisa confrontar. E a melhor forma de confrontar é olhando para ele e colocando muita luz nele. Só assim você vai conseguir ultrapassar esse medo. Empreender dá medo. O que eu fiz? Pedi demissão de um concurso de 10 anos e vendi meu apartamento. Eu falei, o que de pior pode acontecer? Eu vou perder tudo. Eu posso perder tudo. Se eu perder tudo, o que vai acontecer? Eu vou morar num pensionato. Aqui em Curitiba tem pensionato. Quando eu era técnico, antes de trabalhar na Copel, eu queria fazer estágio na Copel. E a minha ideia era vir para Curitiba, sair do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Curitiba era uma cidade melhor, no caso, no aspecto de oportunidade. Falei, não, terminei a eletrotécnica, vou morar em Curitiba, porque tem muita empresa, tem muita indústria, vou fazer estágio lá. Só que o estágio, um exemplo, um estágio de eletrotécnica hoje aqui, em Curitiba, deve pagar uns R$1.000, R$1.200. Eu ia ter que me virar, morando em um pensionato, pagar uns R$500, R$600 para dormir em um quarto. Tá tudo bem. Eu ia comprar uma bicicleta, já estava na minha cabeça, vou comprar uma bicicleta, vou trabalhar 6 horas no estágio, vou trabalhar em um restaurante à noite. Detalhe, já fui servente pedreiro, já trabalhei com pintura, já trabalhei cortando grama, então não tinha problema nenhum com isso, entende? E aí, então a conta estava fechada. E aí quando eu pensei em sair da Copel, eu falei, pô, peraí, cara,
O que de pior pode acontecer? Eu dormir no quarto de um pensionato. Tranquilo, cara. Tipo, de onde eu venho da base da pirâmide. Se eu tiver que dormir no banco do carro, não tem problema. Se eu tiver que dormir no pensionato, não tem problema. Só que, até chegar lá, eu vou trabalhar o suficiente para que isso não aconteça. Eu vou aprender muita coisa. Eu não vou deixar que isso aconteça. Tá? E aí é uma decisão diária, muito tranquila. Eu nunca me arrependi. Mas já trabalhei muito mais, já passei vários perrengues. Só que o ganho também foi muito maior. E é essa visão que você precisa ter. O que de pior pode acontecer se você perder o seu emprego hoje? Será que você não vai achar a solução? Quantas vezes na tua vida tu já achou a solução para outros problemas muito maiores do que perder o emprego? Quantas vezes você já achou a solução para problemas muito maiores do que o que você está passando hoje na sua empresa? Muitas vezes. Só que ao longo do tempo nós vamos nos acomodando. A vida vai nos deixando mais pacato, a gente vai ficando na zona de conforto e tal. Por que o pessoal fala que tomar banho gelado é bom? Sair com pouca roupa no frio, porque você acostuma o teu corpo a estar sempre em estado de alerta. Só que, com a mudança da tecnologia, o que vem acontecendo? Netflix, um monte de filme, sofá, né? Porra, um monte de coisinha boa, melhorou um pouco a qualidade de vida das pessoas e tal. Vou tomar um vinhozinho, vou ficar descansando, a cervejinha, vou comer bastante. Você melhora um pouco a tua qualidade de vida, o que começa a acontecer? Você vai em restaurante um pouco melhor, come churrascaria, come um monte, depois está pesado, teu estômago está ruim, não faz atividade física, deita no sofá, dorme, pô, você vai cair no sedentarismo. E aí, inevitavelmente, aquilo que seria uma oportunidade na tua vida, hoje está te prejudicando. Por quê? Você não consegue mais ter mobilidade, não tem velocidade. E aí qualquer tipo de movimento já te assusta. Não estou dizendo que quando eu falo assim, entendo isso de maneira aberta, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Quanto mais vai passando o tempo, mais elas vão se acomodando por conta desses fatores, entre outros também. Obviamente, rede social, consumo. Se você pegar no Spotify, as principais músicas mais ouvidas, é só porcaria. Tá? Por que porcaria? Porque só contamina a tua mente. Se você está num ambiente como aquele, o que vai acontecer? Num sentido assim, porcaria no sentido de evolutivo para quem quer empreender. Tá? Tem um monte de gente que gosta, tá tudo bem, só que se você passar o dia inteiro escutando certo tipo de música, obviamente que você não vai conseguir jogar esse jogo aqui, tem uma probabilidade menor, digamos assim, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado na internet. Mas vamos lá, pegaram a ideia, né? E aí, galera, o que acontece? Aqui é onde entra a grande sacada, a questão do quanto você vai priorizar isso tudo. Essas tarefas aqui, colocar isso nesse formato, nessa matriz de impacto e esforço, vai mudar o jogo de vocês também, ok? Então, observem isso com muito carinho e depois vocês vão pegar e vão fazer o quê? Uma sugestão, uma lista dessas tarefas, o que vocês vão fazer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Por que isso é importante, tá? Pelo seguinte aspecto. Isso é importante porque você precisa dedicar um tempo à parte comercial. Você precisa dedicar um tempo para olhar o marketing. Você precisa dedicar um tempo para olhar, vamos supor, a parte técnica da empresa. E aí, obviamente, que você precisa fazer os serviços também. Quando eu digo olhar, é no nível gerencial. Você precisa tirar um tempo para olhar o nível estratégico, financeiro da empresa. No começo, até você criar o hábito, até você ter uma clareza maior da sua empresa, das etapas, das coisas que estão acontecendo, com o tempo você vai entendendo tudo, vai olhando, vai, opa, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Hoje na empresa que eu conheço todas as áreas, eu bato o olho e vou vendo, mas obviamente que por limitação de tempo vai passando uma coisa ou outra, tá? Mas o que quer dizer? Que no começo é importante você definir, eu vou tirar segunda e quinta-feira para focar na área comercial. Vou só entrar em contato, olhar a lista de 50, fazer contato com as empresas que estão próximas, fazer uma prospecção ativa para empresas da região, definir quais são os serviços que você vai fazer prospecção ativa. Isso vai te ajudar demais. Ter esse tempo de maneira muito bem organizada e clara, que aquele dia você vai tirar o chapéu técnico e vai colocar o chapéu da área comercial. Porque se você não tem ninguém para fazer aquilo, alguém tem que fazer. E esse alguém tem que ser você, se você quer ter uma empresa, ou então fecha as portas porque você não tem dinheiro para contratar alguém e também não quer fazer porque você quer fazer somente o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. E aí a gente precisa pensar de uma outra forma nesse contexto. Por quê? Crianças fazem somente o que gostam. Adultos precisam fazer, eventualmente, coisas que não gostam. E quando a gente empreende, se você quer aumentar o faturamento da sua empresa, se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer jogar um outro tipo de jogo, se você quer ter escala, se você quer aumentar o valor da sua hora técnica, você vai precisar fazer coisas que você não gosta durante um tempo e pode ser que mais à frente você até passe a gostar de fazer. Importante essa visão, e aí você vai montar o quê?
pegar essas tarefas, distribuir ao longo do dia, ver quais tarefas você vai sobrepor, fazendo no mesmo dia, quanto tempo cada tarefa vai tomar para você. Por exemplo, aquela tarefa B vai demandar 1 dia e meio. Legal. Então, você vai distribuir isso tudo olhando sobre essa perspectiva. Agora, vamos fazer um bate-papo sobre abertura de empresa, estruturação da empresa e como você pode escalar essa empresa. Abertura de empresa, tá? O que você precisa levar em consideração? Isso aqui vai ser para quem está assistindo realmente, nem coloquei no slide. Primeiro ponto, você vai começar para quem não abriu empresa ainda, para quem já tem. Reflitam sobre o seguinte aspecto. Empresa que presta serviço na área de elaboração de laudos, projeto elétrico, enfim, não pode ser MEI. Não pode ser MEI. O eletricista pode ter um MEI, ok? Então, quando você tem um MEI, você já mostra para quem está te contratando o seguinte, qual que é o teu limite de faturamento. Além de ser uma atividade incompatível com o serviço que nós prestamos. Quando você faz um projeto elétrico, quando você faz um laudo, ok? Então, tenham em mente isso. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou abrir um MEI porque eu pago um valor baratinho e tal, não pago o contador, não pago para abrir empresa. Você já está se colocando pequenininho no negócio. E ao se colocar pequenininho, obviamente que você tende a se manter, porque a tua mentalidade está muito pequena. Você está pensando nos 200, 100, 300, 400 reais, obviamente que vai variar de contador para contador, que é o valor mensal que você tem que pagar, que vai impactar no teu custo operacional e que na fase inicial você pode negociar. Então, se você tem um MEI, tá? Você sabe que você está errado. Se você sabe que está errado e continua errado, é uma decisão. Mas entenda o impacto dessa decisão no teu modelo mental. Porque você está ganhando numa ponta, mas você está perdendo muito na outra ponta por achar que está levando vantagem, só que você não percebe o quanto você está se prejudicando. A pessoa, às vezes, não está como responsável técnico da empresa. É um problema, porque a gente tem que pagar o valor por CREA como pessoa física e tem que pagar também como empresa, tá? Instituição que leva muito dinheiro ao longo do ano, considerando as ARTs que você tem que fazer, o que você paga como pessoa física, o que você paga como empresa e não contribui em nada. Já falei, mas tudo bem. Então, isso é extremamente importante. É muito dinheiro que você gasta para fazer a empresa rodar de maneira correta, tá? Mas tudo bem. É muito melhor você trabalhar seguindo as regras do jogo do que você tentar burlar um sistema para achar que está levando vantagem, tá? Você vai levar vantagem durante um tempo, mas fica muito claro, você não vai conseguir atender grandes empresas não estando como responsável técnico da sua empresa. É importante você entender que isso vai te colocar numa situação de grau de maturidade diferente em relação à grande maioria das pessoas, tá? Isso vai fazer, caramba, agora eu abri a empresa. Caramba, agora eu tô pagando um contador. Caramba, agora é outro jogo. Da mesma forma, quando eu saí da Copel, um diretor chegou para mim e falou, Daniel, por que não faz o seguinte, cara? Por que você não pega 2 anos de licença e aí você volta depois, tá? Se você quiser voltar e tal, mas fica 2 anos sem salário, pega uma licença, sente o mercado. Eu falei, não, cara, porque se eu não romper o cordão umbilical, eu não vou, qualquer probleminha que eu tiver lá fora, eu vou querer voltar. Então, vamos cortar aqui, eu vou romper o cordão umbilical, não existe mais possibilidade de voltar para a Copel, a não ser que eu passe em outro concurso, obviamente que eu não vou fazer isso, tá? Agora ela está entrando em processo de privatização, mas né, o que quer dizer é o seguinte, não existe mais essa possibilidade, não existe a possibilidade na minha mente de voltar a trabalhar para alguém como full-time, como CLT, para mim é muito claro isso nesse momento. Pode ser que as coisas mudem ao longo do tempo, por necessidade, mas é muito claro na minha cabeça que isso não vai acontecer. E aí o que acontece? Quando você toma essas decisões, você só tem uma coisa para fazer, que é fazer dar certo. Agora, se você não se coloca no fluxo, você não vai conseguir fazer dar certo, porque você está com um pezinho aqui e um pezinho ali. Então, pequenos movimentos, cada pequeno movimento que você faz. Quando eu, por exemplo, fiz uma MBA em gestão comercial, fiz na FGV, 30 mil reais, eu tinha um serviço pela frente. Eu estava adquirindo uma dívida de 30 mil reais, parcelada em trocentos meses. Eu não sabia se eu iria ter outro serviço pela frente. Mas, naquele momento, foi necessário dar o que eu chamo, o que muitos chamam de passo de fé. O que é o passo de fé? É você ter algo no teu coração muito forte, dizendo assim, cara, vai, você vai fazer acontecer e tal, é isso que você quer, é isso que você quer, é isso que você quer, então vai. Eu era um cara que eu era muito desprovido do elemento fé. E aí, um professor meu da MBA, um cara que fez 5 graduação, 7 especialização, começou a carreira dele assinando a carteira como nicheiro. Mostrou a carteira dele e falou, já fiz uma live com ele aqui, o Dr. Júlio. Tem doutorado hoje, o cara trabalha para as maiores empresas do Brasil. Um dia ele me mentorou e falou, Daniel, você é um cara muito bom tecnicamente, mas te falta uma coisa, te falta conhecer Deus.
E ali eu entendi, tá, aquele sinal que o cara tava mandando. Eu falei, pô, ele falou, cara, estuda a Bíblia. Ele, tanto ele quanto o Cláudio, quanto o professor meu, sempre me fala, cara, leiam a Bíblia, leia a Bíblia sobre o aspecto não da religião, mas sim sobre o aspecto de aprendizado. Ali tem muito aprendizado. Quando a gente pensa nos apóstolos, por exemplo, tinha cobradores de impostos que largou tudo para seguir Jesus. Ele não teria entrado para a história se ele não tivesse largado tudo. Por quê? O que era tudo? Tudo era ficar correndo atrás do dinheiro. Você não vai conseguir entrar para a história, não vai conseguir construir a tua história, realizar os teus sonhos, se tudo que você faz hoje você leva em consideração o dinheiro. Porque quanto mais medo você tem, mais você se apega ao dinheiro que você tem. Só que isso não vai te permitir jogar o jogo que você quer jogar. Você não vai conseguir ter leveza para fluir se você ainda estiver muito apegado ao jogo do dinheiro. E aí vai ter sempre alguém te pagando para colocar uma algema. Que algema é essa? Pode ser uma algema de latão. Uma algema de latão é o quê? É algo que te paga 2, 3 mil reais para continuar onde você está. Pode ser que seja uma algema de prata. O que é essa algema de prata? É alguém que te paga 5, 6 mil reais para continuar onde você está. Pode ser que seja uma algema de ouro. Paga 10, 12, 15 mil reais por mês para continuar onde você está. E o tempo está passando, a vida está passando, e você está deixando de fazer as coisas que você gosta, porque você quer ficar com essa algema para receber essa grana durante um tempo, até que você vai ter um momento onde você vai dizer, legal, agora eu me aposentei e vou poder viver a vida. Só que existe uma coisa ligada à gestão no tempo. A vida está acontecendo agora. Então, enquanto você não entender qual que é a algema que você tem nesse momento, e essa algema pode ser o quê? Pode ser o quanto você ganha para trabalhar em uma empresa, como também pode ser, tá, uma algema mental, aquilo que está te travando em relação aos teus medos, aos teus bloqueios. Pode ser que você ache caro, por exemplo, investir 50 reais em um livro. Será que é caro investir 50 reais em um livro de vendas? Será? Será que é caro investir em um treinamento? Recentemente eu comprei um treinamento, eu paguei 16 mil, eu tomei a decisão em 1 minuto. 16 mil reais. Falei, 1 minuto. Falei, pô, legal. Vou comprar, preciso, vai ser importante. Quantas coisas você está deixando de fazer que são dívidas de alavancagem, substituindo essas dívidas de alavancagem por dívidas de consumo que só te fazem regredir? Isso não é uma visão empreendedora. Tem muitas pessoas que olham e falam, poxa, ofereci uma correção de fator de potência para o cliente, aquilo iria se pagar em 6, 7 meses e ele não quis fazer o serviço. Legal, mas vem cá. E quando você vai em um restaurante na praia que custa 2 vezes mais para você sentar de frente para o mar e poder comer um camarão e tal, você acha que é caro ou barato em relação àquele outro que fica a 5, 6 quadras de distância? Porra, 2 vezes mais é caro. Mas por que é caro? Se ele está te proporcionando uma experiência totalmente diferente. Você está ficando de frente para o mar, o prato é melhor, é um local, um ambiente mais agradável, você está desfrutando de um momento onde você vai passar uma tarde olhando o mar. Por que você não vai valorizar o trabalho da outra pessoa? E aí eu aprendi uma outra grande virada de chave, que você só consegue crescer e evoluir a partir do momento em que você começa a valorizar o serviço que as outras pessoas fazem para você. Desde a pessoa que é tua diarista, desde a pessoa que... qualquer coisa, qualquer pessoa que te ajuda, se você desenvolver uma estrutura mental de valorizar esse trabalho dessa pessoa, tá? Você começa gradualmente a mudar a forma como você vê o mundo. E se você está gostando desse conteúdo, também compartilha com outra pessoa, porque isso aqui vai ajudar a elevar o nível do setor elétrico, com certeza, porque é uma conversa que chega para poucas pessoas. Isso aqui não é abordado em universidade, não é abordado em curso de especialização, é um tema que a galera não gosta, mas é extremamente importante. Beleza, pessoal? Vou encerrar aqui, então. Grande abraço, até daqui a pouquinho.